Vamos lá, meus queridos amigos tricolores e tricoloras. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar de dois casos. O caso do Breno indo para o Sport e o jogo de hoje, Palmeiras e Fortaleza, tá? O Breno ir para o Sport, eu vou avaliar toda a passagem do Breno. O Breno chega em 2025 e tinha aquela, pô, ele vai ser reserva do João Ricardo, porque o João Ricardo já tá ficando velho e a gente vai precisar do Breno. Quando ele chegou lá, eu vi ele como uma grande promessa não, mas eu vi ele como um cara que poderia substituir o João Ricardo. E aí ele chega no Fortaleza e ele não joga. Ele joga contra o Ceará, pra mim joga mal. E aí passa um bom tempo, né? O João Ricardo ficou muito tempo com a vaga. Só que aí o João Ricardo se lesiona, fica o ano inteiro fora. O Breno pega a vaga por um tempo. Aí a diretoria do Fortaleza contrata o Silvestre. O Silvestre que fez uma partida muito boa contra o Corinthians, mas eu achei muito injusto ele ter sido escanteado depois naquele jogo contra o Botafogo. Porque ele foi mal, mas pô, aquele jogo do Botafogo todo mundo foi mal. Eu lembro que eu tava deitado ali na rede, tava todo mundo me provocando. Aquele jogo ali foi sacanagem. E cara, o Breno depois assumiu a titularidade. Depois que o Não, ele já assumiu com o Renato Paiva, mas assumiu mais quando o Palermo chegou e ele começou a ser protagonista. Ele fez partidas muito boas. Cara, desde que o Palermo chegou, a gente estreou contra o Vitória. Ele não trabalhou contra o Vitória. Na verdade, o goleiro contra o Vitória foi o João Ricardo, mas o João Ricardo se lesionou de novo. Não, calma, errei. O goleiro contra o Vitória foi o João Ricardo. Aí o jogo contra o Sport, ele também foi o goleiro, mas ele se lesionou. Não, pera. Não, gente, desculpa, foi assim, ó. Contra o Vitória foi o Elton Leite. Vocês lembram do Elton Leite? O goleiro que o povo dizia que era chama-gol. Foi primeiro o Elton Leite. Aí depois, no jogo contra o Sport, foi o João Ricardo. Eu fui até pro Castelão com meu pai. Foi um dia incrível, a gente foi. Fiquei maluco lá, o time jogou bem. Bem não, foi uma bosta, mas ganhamos. E aí vamos falar um pouco da passagem do Breno. Aí ele joga contra o com o Palermo ele estreia contra o. Vixe, Maria. Esqueci o time. Eita, rapaziada, esqueci o time. Contra o. Rapaziada, esqueci. Eu não lembro se era contra o Vasco. Não, não era contra o Vasco. Ele estreou. Foi no jogo contra o. Acho que foi contra o Cruzeiro. Cruzeiro. Aí ele faz uma partida ok contra o Cruzeiro. E aí ele faz uma partida. Como eu posso dizer? Mais ou menos contra o Santos, e aí ele tem aquela famosa falha dele, que é do jogo do Grêmio, que ele tá bem aqui, a bola tá bem aqui. Mano, mas sabe o que é a loucura do Breno? Eu vou explicar logo a passagem dele. Ele foi um cara que teve muitos milagres. Quem não lembra do milagre contra o Corinthians, pô? Aquela defesa ali nunca será esquecida. E também teve outros milagres. O jogo contra o Flamengo, se não fosse ele, a gente poderia ter perdido. É, Só que teve falhas assim inacreditáveis. Aquela falha contra o Grêmio talvez seja a pior falha que eu já vi um goleiro do Fortaleza fazer. E olha que a gente já teve Fernando Miguel no gol, já teve Maxwell, porra, já teve Maxwell. Até hoje eu não sei como é que a gente chegou. A gente jogou a Libertadores com o Maxwell em 2021. E aí ele faz milagres. Ele. Só que a passagem do Breno ele marca como? O cara que fez muitos milagres, mas também teve muitas falhas. Torcedor do Fortaleza. O jogo contra o Grêmio a gente lembra que ele fez muito milagre. O jogo contra o. Qual foi o time? O jogo contra o Corinthians, mano, eu tava no meu amigo. Quando eu vi a defesa que ele fez, foi loucura. Porque o Palermo, pra quem não lembra, ele jogava no contra-ataque. Quando ele fazia um gol, todo mundo na defesa. E eu também não ficava com raiva. Fico com raiva do Carpini porque a gente pega CRB, Juventude e o cara retranca. Mas o Palermo não ficava. E eu tava na casa de um amigo meu. E aí eu tava assistindo por partes porque eu tava jogando bola. E eu vi a defesa do Breno e foi a defesa que poderia ter dado acesso. Ao mesmo tempo que a falha contra o Grêmio poderia ter dado. Se ele não falha, poderia dar acesso também. Porque aquele jogo a gente tava ganhando. E aí depois da falha o time se desmobiliza e é isso. E aí o Breno sai com uma visão boa
começa como goleiro titular, faz boas partidas no Cearense, mas eu vou falar logo aqui o problema do Breno, que eu acho que todos os outros Fortaleza concordam comigo, e eu peço para todos os outros esportes ter atenção. O problema do Breno é escanteio. É um cara que defende bem, é um cara que faz milagres, é um cara que pode ser importante para o esporte. O problema do Breno é que ele não sabe se comportar escanteio. E, para quem não lembra, aquele gol do Cearense foi culpa dele. A bola vinha aqui, ele estava dentro do gol e não saía. O Breno não sabia, ele saía demais no gol na hora do escanteio. O Breno fez a gente falhar milhões, bilhares, milhões de vezes. Os gols que a gente tomou do Ceará foi falha do Breno, todos. Beleza? Que ele pega o pênalti, deu o Cearense pra gente. Então, resumindo a passagem do Breno para vocês, torcedores do esporte, para os torcedores do Fortaleza. É um goleiro que faz milagres, é um goleiro milagreiro, é um goleiro que faz boas defesas. O problema dele, que eu não gosto, é em escanteio, que ele é muito mal. Ele é muito mal em escanteio e é fraco. A bola vem e ele deixa passar. E aí vamos falar um pouco do jogo contra o Palmeiras, que na minha visão, torcedor do Fortaleza, vocês vão concordar comigo. Bota logo todo mundo reserva. Não vai passar. Não adianta perder as energias pra esse jogo. Tá entendendo? Já foi. Não tem como mais. Eu não queria ser pessimista, mas bota o time reserva. E vamos ser otimista? Bota o time reserva. Quando chegar lá na Série B, a gente joga bem contra o Cuiabá, conquista os 3 pontos e tentar assumir o G2. É isso. É isso que a gente tem que fazer. Se eu fosse treinador, eu faria isso. Entendeu? E aí eu acho que hoje, eu não sei se a gente ganha hoje, eu não sei, tá? Pois é isso, rapaziada. Eu devo gravar mais vídeo. Eu acho que eu vou gravar um vídeo. Na verdade, eu vou gravar um vídeo sobre a atuação do Neymar. E eu vou fazer um vídeo mais como fã. E é isso, muito obrigado. Beijo, tchau.